Seja muito bem-vinda, Mulher de Negócios, a mais um episódio do nosso MDN Cast, o podcast do Clube Mulher de Negócios. Seja muito bem-vinda, pegue seu café, seu chá, seu vinho. Não sei que horas você está vendo esse episódio, mas hoje eu quero falar com você, Mulher de Negócios, que tem um negócio e precisa estruturar ele, sabe a importância de estruturar, porque a gente tem hoje uma convidada muito especial que vocês vão conhecer daqui a pouco. Mas antes de eu começar esse episódio com essa aliada, eu quero contar para vocês sobre os nossos patrocinadores e apoiadores que são os parceiros que fazem esse projeto e essa mensagem chegar até você. Começando pelo Bananecos, que é o nosso estúdio de podcast aqui na Trindade, onde você, mulher de negócios, tem cupom, um presente para você também gravar seus conteúdos, fazer seu podcast. As nossas aliadas já estão fazendo os seus, porque a gente sabe que esse aqui é um canal muito poderoso para levar sua mensagem para milhares de pessoas e divulgar o seu negócio. E aqui no Bananecos, você que é nossa seguidora tem um cupom também, que é o MDN Cash. Você pode mandar lá para eles, eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar e conversar com eles e conseguir ter esse conteúdo de altíssima qualidade para você e para o seu negócio. Combinado? Mas agora, vamos falar dessa aliada maravilhosa que está aqui comigo. Hoje, a minha convidada é Micheline Batalha. E essa conversa é para empresas que querem crescer, para empresas que estão decididas e preparadas para crescer. Porque a gente vai falar muito de gestão, estrutura e pessoas, que é o que a gente precisa, são os pilares para que uma empresa consiga crescer com sustentabilidade e lucratividade. A Micheline Batalha é contadora de formação, consultora administrativa e financeira e mentora de carreira. E com mais de 15 anos de experiência, ela atua estruturando empresas, organizando processos e desenvolvendo profissionais para o crescimento sustentável, sem improviso e sem caos. Sua abordagem une gestão, liderança e comportamento humano, ajudando negócios e carreiras a ganharem clareza, direção e maturidade. Que alegria ter você aqui, Micheline. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela apresentação e obrigada pelo convite, Paola. Eu estava muito animada para esse episódio porque o seu servir ajuda as empresárias a estruturarem seus negócios, porque é muito comum mulheres que começam a empreender e começam a empreender no caos, no improviso e vão se desenvolvendo ao longo da jornada. E aí acaba faltando esses processos, essa visão de dentro de uma empresa, essa visão corporativa. E você teve toda essa jornada, né? Então a primeira pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: quais são os erros mais frequentes que você observa na gestão administrativa e financeira nas empresas hoje, depois de ter passado por esses cargos de empresas multinacionais? Eu posso lhe dizer que, com certeza, a gestão administrativa e financeira, especialmente a gestão financeira. Porque se você não olha para teus números, não olha para a tua gestão financeira, você vai crescer nas cegas. E, inclusive, existe até uma pesquisa do próprio IBGE, Paola, que fala que 60% e um pouco mais de 60% das empresas, elas não chegam, elas sobrevivem até no máximo 5 anos e elas fecham. E a estatística fala que o principal motivo dessas empresas fecharem é justamente a falta de gestão financeira. Ou seja, empresas que não olham para números, empresas que não olham para se está faturando bem, se está lucrando ou se está tendo algum tipo de prejuízo. Empresas que não olham para sua precificação, empresas que não têm noção de quanto que é o seu percentual de lucro, por exemplo. Então, isso é realmente muito grave, muito sério. Então, é isso. Eu acho que tem outros fatores também, por exemplo, tem os fatores, falta de planejamento estratégico. A empresária, quando vai abrir um negócio, muitas vezes ela vai na empolgação, né? Ou porque ela recebeu uma rescisão, algumas que saíram do CLT, elas recebem uma rescisão e querem investir em algo e não pesquisam sobre o mercado, que é muito comum. E não faz uma pesquisa realmente real do mercado. E acaba que investindo todo aquele dinheiro que ela tem e acaba que não conseguindo sobreviver. Então, eu acho que esses dois fatores são os principais, mas o principal ainda é o fator financeiro. Isso que você trouxe, Micheline, é muito cirúrgico, porque é um dado nacional. Sim. De empresas de vários níveis. A gente sabe que o MEI ele é ainda o mais vulnerável. Mas as mulheres de negócio, a gente tem mulheres de negócio que são MEI, que são limitadas, que têm empresas grandes, enfim. Mas a questão financeira está sempre acompanhando. E eu vejo que essa questão do financeiro é o que vai definir se a empresa vai crescer
ou vai estagnar ou vai quebrar. O que hoje no Brasil é muito fácil uma empresa quebrar porque são muitos impostos, uma competição muito grande. Então, isso que você trouxe é muito importante para as mulheres de negócio escutarem de alguém que esteve nos bastidores de uma empresa grande. Porque não adianta só trabalhar com amor. Amor é muito importante, mas se você não tiver estrutura financeira, não tem como. E as mulheres ouvirem você falando disso, que é uma especialista que conseguiu estruturar empresas, negócios de dentro para fora, grandes, né, com desafios grandes, podem ter ainda mais clareza disso e começar a se preparar para esse ano de 2026. A gente está aqui no dia 19 de dezembro fazendo esse podcast e ele vai durar por muito tempo. Aí é um conteúdo muito útil e às vezes passa ano e as mulheres não conseguem olhar para o financeiro, que foi uma coisa que a gente falou na nossa Masterclass, que você gravou para o nosso MDN, Clube MDN, online e presencial híbrido, sobre a questão da gestão financeira, da estrutura e como as mulheres têm essa questão emocional. Então, a gente falou muito sobre o racional, né? Sim, é verdade. Isso realmente é um fato. Eu acho que é bem especial das mulheres, né? Essa questão de... Até a gente estava falando sobre também delegar. É uma dificuldade muito grande das mulheres também delegarem. No geral, é uma dificuldade, uma dor de várias empresárias e empresários, mas eu acho que o mais forte entre as mulheres ainda. Então, é isso. Eu acho que elas precisam aprender a delegar, aprender a compartilhar e descentralizar um pouco mais as empresas. E pedir ajuda, claro. A sua Masterclass para mim foi uma aula também, porque eu passei muito por isso, agora eu tô cada vez mais leve para delegar, porque o que acontece? A empresária, ela às vezes ela fica terceirizando a culpa, falando, a mão de obra é desqualificada. Não, tem que pagar muito. Enfim, fica focando nisso, em vez de focar na sua liderança, na sua capacidade de gerir pessoas, que como você bem fala, é um ativo importante da empresa, né? Um dos principais ativos da empresa são os colaboradores. Então, essa noção que você traz é revolucionário para quem só empreendeu e nunca trabalhou no CLT, como você, como eu. Então, isso ajuda a mulher de negócio a sobreviver no mercado e também criar o negócio dela, criar o legado dela, permitir que ela consiga perseverar nesse mercado que é selvagem, né? Exatamente. Quando você delega, Paola, você, como empresária, você tem mais possibilidade de olhar para o seu negócio de uma forma mais, digamos que de cima para baixo, né? De uma forma muito mais estruturada. Mas para isso eu percebo muito que quando elas têm essa dificuldade de delegar é porque muitas vezes ela não tem confiabilidade na equipe dela. E o que falta muitas vezes é o treinamento dessa equipe para que ela possa ter confiança em delegar e sair um pouco desses bastidores da parte operacional e ir realmente para a parte mais estratégica da empresa. Tá. Né? E aí é muito importante, até o que você falou também, porque o que acontece? Existe lá o setor operacional, que é toda aquela equipe. Existe o tático, que é aquela pessoa que fica no intermediário, que no caso, quando me contratam, eu como consultora administrativa financeira, eu entro nessa parte mais tática. E aí tem o estratégico, que é a empresária, a dona da empresa. E aí ela consegue, como eu falei, ela consegue olhar de forma muito mais estratégica, uma visão muito mais ampla, se ela ter alguém para fazer isso para ela. Total, não tem como crescer sem delegar. Eu já passei por todas as fases de ser centralizadora, mas eu me esgotava e não conseguia entregar mais, atender melhor e viver melhor, porque não adianta, a gente trabalha para viver, né? Não é viver para trabalhar. E isso é um valor muito forte das mulheres de negócio e às vezes elas estão ali perdidas no caos e o problema é justamente descentralizar, contratar alguém que pode treinar, se for o caso, mas soltar, descentralizar, entender que faz parte do processo. Às vezes a gente fica muito apegada naquelas funções que a gente está fazendo, achando que só a gente pode fazer e não é bem assim. Então, isso que você trouxe de delegar é super necessário e é um papo que eu te falei, né? A gente tem que fazer uma masterclass só sobre isso, para ensinar as mulheres a lidarem com isso desde o emocional até terem ferramentas, né? Como contratar alguém para treinar, onde que está esse profissional, o que ele faz de fato, né? Como que ele vai te ajudar a ter mais tempo, porque eu acho que é isso. A empresária contrata o colaborador para ter mais tempo e mais resultado. Só que aí, quando ela vê que ela tem que treinar ele, o tempo dela está comprometido. Então, no início, nesse onboarding, ela precisa pagar e treinar e não vai ter tanto resultado, porque naturalmente o funcionário, o colaborador não tem a inteligência que ele precisa para fazer isso, certo? Totalmente. E não é apenas também só treinar. É você manter o feedback, fazer reuniões periódicas para acompanhar o desenvolvimento daquela equipe.
É muito importante. E quando você tem essas reuniões e você treina essa equipe, você vai ter os resultados mais viáveis. Eu costumo falar uma coisa, tem 2 frases que eu costumo falar com relação a isso, Paola, que nós entregamos resultados através de pessoas. Perfeito. Quando você tem pessoas preparadas, no caso dos seus colaboradores bem preparados, bem treinados, com certeza eles vão entregar relatório, vão entregar números muito mais qualificados, números muito mais viáveis, muito mais certos. Então, por isso que eu sempre bato muito nessa questão do treinamento de funcionários. E também, o principal patrimônio de uma empresa, né, muitas empresas pensam que o patrimônio dela são os bens materiais ou são os seus clientes. Mas, na verdade, o maior patrimônio da empresa são os seus funcionários. Porque eles que falam diretamente com os clientes. São eles que falam com os seus fornecedores, com os bancos, enfim, são os funcionários. Então, eles bem treinados e bem capacitados, você vai ter muitos resultados. Perfeito. E bom, já indo para a segunda pergunta, que eu quero saber, isso é bem importante, em que momento você percebeu que não bastava só os números, não bastava só o faturamento crescendo, que era importante sim olhar para as pessoas e desenvolver as pessoas? Exatamente, nesse momento de entender que nós entregamos resultados através de pessoas. Quando você consegue entender que números são fundamentais, né? Como a gente falou aqui há pouco, a questão dos dados do IBGE, que se você não tiver números, você não vai conseguir ter uma empresa que cresça e seja sustentável, mas você precisa sim treinar. Então, entendendo isso, eu sempre foco na equipe, eu sempre foco em treinar as pessoas para que as pessoas entreguem resultados viáveis. Perfeito. Vamos falar um pouquinho, então, da questão da gestão financeira e administrativa, porque aqui entra cargos de confiança que as mulheres de negócio falam, né? E às vezes elas optam por pessoas que são de confiança, mas não têm a técnica e habilidade, a experiência necessária para estar naquela função. Então, me conta quais são os principais erros que acontecem nessa área de gestão administrativa e financeira dentro das empresas para as mulheres de negócio e na sua experiência. Eu acho que isso que você apontou é bem pertinente e é muito comum. Porque você ter pessoas dentro da sua empresa e você ter a dificuldade de você até tomar uma outra atitude. Porque muitas vezes, Paola, a empresária, ela precisa mudar a sua equipe para poder crescer. Só que existe muito essa coisa do emocional, né? Que você falou aqui, elas contratam pessoas por indicação ou porque é alguém da família e aí ficam nessa situação, essa dificuldade de tirar aquela pessoa para poder crescer. Mas o que eu falo sempre é que empresa, ela tem que ser racional. Temos que ter empatia, obviamente, temos que treinar, eu vou sempre defender isso, treinar, eu vou falar muito sobre isso no podcast, mas tem que ser racional. Então, para você crescer, às vezes, é necessário você refazer sua equipe. Eu já trabalhei com empresas que, na gestão, como gerente, eu tive vários cenários. Por exemplo, eu já tive empresas que, quando eu entrei, a exigência era manter a equipe, porque aí tinha também todo um histórico e tal, ok. E eu tive outro cenário também que eu tive o direito... a liberdade, digamos assim, de trocar os funcionários, porque os que estavam realmente lá não estavam entregando os números necessários. Dos 2, eu achei tranquilo, eu consegui desenvolver a equipe, que eu não podia desligar, e na outra empresa eu tive realmente que trocar todos, porque realmente não estavam dando resultados. É possível, mas aí você precisa conscientizar a pessoa, tentar, treinar. Não conseguiu dar feedback, não conseguiu, aí realmente você tem que tomar outras atitudes. Perfeito. Isso que você trouxe do emocional versus racional, eu vejo que para mulheres, para nós mulheres, isso é uma dificuldade. Porque se a gente é racional demais, a gente se sente desumana. E se a gente é emocional demais, o resultado não tem como dar certo. Então, uma coisa que eu falo para as mulheres é que é possível você ser uma mulher intuitiva e amorosa, mas sendo estratégica e intencional. Afinal de contas, o seu negócio depende disso, a sua família depende disso e você depende disso, o seu futuro. Ou seja, muita coisa depende para ficar apenas no emocional. Então, é sim possível você ser estratégica e intencional, sendo amorosa, sendo humana. Não existe essa polaridade como muitas mulheres sentem que é, né? E isso é muito importante, a gente vai desenvolvendo essa liderança, inclusive quando a gente está em grupos de mulheres, numa comunidade como o Clube Mulher de Negócios, né? Num clube como o Clube Mulher de Negócios, porque a gente consegue ver como
as mulheres lidam com as mesmas pressões que a gente tem no dia a dia. Então, como ela lida quando não bate a meta? Como a outra lida quando o resultado não é esperado? Ou quando tem que demitir alguém? Eu sempre tive problemas com despedidas. Então, às vezes, eu já passei por isso, de ficar carregando parcerias que já tinham se esgotado, o ciclo já tinha se encerrado, pela questão de fidelidade, lealdade, de querer construir algo no longo prazo. E agora eu estou no momento de entender que o poder de soltar, de como quando a gente diz não, como a gente consegue dar dignidade para outra pessoa também. E isso é muito sobre desenvolvimento pessoal. E é por isso que a gente fala tanto que a gente precisa desenvolver a líder para que o negócio cresça, né? Que a gente desenvolve mulheres ambiciosas e acelera negócios valiosos. Não, esses negócios não vão crescer se essa mulher ela tá ali travada, trabalhando na emoção, ou então na racionalidade demais, porque ela também não vai conseguir olhar para a equipe dela, como você falou, que é o bem mais valioso, e treinar e desenvolver. Então existe um equilíbrio e é possível. Inclusive as mulheres que têm resultado, elas conseguem estar nesse equilíbrio. Exatamente. Dizer não é difícil, né? Mas é necessário. Principalmente se você quer crescer. E eu acredito que todas as empresárias aqui querem crescer. Mas realmente também é uma das dores que eu vejo muito das empresárias, é a dificuldade de dizer não. Mas precisamos adquirir essa questão. A dificuldade de dizer não, eu vejo que vem muito do lugar da necessidade de agradar todo mundo. Isso pode vir dependendo de sistemas familiares. Mas para nós mulheres, a gente é sempre compreendida quando a gente é incisiva demais. Um homem incisivo é admirado. Uma mulher incisiva, muitas vezes, ela é criticada. Então, eu vejo que as mulheres têm várias camadas sutis sobre a questão do dizer não. Mas uma coisa que mulheres comuns não sabem falar não. Mulheres de negócio sabem o que é inegociável para elas. Então, quando elas falam não para o outro, elas estão falando sim para elas. Exatamente. E a gente aprende bastante isso lá no clube, né? Essa troca de experiência de outras mulheres com outras histórias, a gente aprende muito isso, realmente. Você, principalmente, passa isso bastante pra gente. Ai, gratidão. Eu também aprendo muito com vocês. Também aprendo a falar não, também aprendo a soltar. E é uma coisa que a gente consegue aprender por osmose, de forma leve, sem ser... Porque realmente tem coisas que... Como que a gente vai fazer um treinamento para aprender a falar não? É verdade. Algumas coisas, elas são na troca. Elas são nesse desenvolvimento humano com humano, não é? Bom, a gente está falando aqui de controle. Eu quero saber como que funciona, na sua visão de especialista, enquanto ajudar empresas e mulheres de negócio, quais são as ferramentas, os processos que a gente consegue implementar para conseguir estruturar esse negócio melhor, em termos de pessoa, em termos de delegar, em termos de estruturar? Tá. Os processos, Paola, são vários, mas aqui eu posso citar alguns. Imagine que a empresa não tem... Vou começar já do financeiro. Um dos processos que precisam serem criados é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa, ele é uma espécie de GPS. Então, imagine que você, quando tem um fluxo de caixa, você está olhando para o que você vai receber e o que você vai pagar. Quando você tem esse olhar já do que vai acontecer lá no futuro, você tem mais planejamento, você consegue se planejar. Você consegue prorrogar um pagamento, ou você pode pegar até um empréstimo, se for necessário. Mas é essa questão. Com relação a outros tipos de processos, imagine que você tem clientes. Então, qual é o processo que você cria para ter aquele controle de clientes? Existe o processo de você entrar em contato com o cliente para ter um retorno dele, saber o feedback do cliente, né? Convidar o cliente quando tem alguma coisa, digamos que você tem uma loja, por exemplo, você pode fazer uma campanha e pode convidar os clientes que estão lá na lista, no relatório, na tua lista. Então, tem vários processos. Organização de documentação. Outro processo que eu digo que é muito importante, Paola, contratos. Contratos, isso aqui é fundamental, gente, porque é muito comum você fechar serviços no boca a boca. Principalmente empresas que ainda estão em pequenas e médias. Esse contrato, ele vai te garantir de ter problemas futuros. Problemas processuais mesmo, enfim. Então, procure fazer contratos com seus prestadores de serviço. Enfim.
Os contratos, eles são necessários, né? Muita gente acha que é burocracia, mas ele consegue dar uma paz de espírito pra gente poder trabalhar. Então, aquela mulher que não tem contrato, ela tá uma prestadora de serviço, e ela tá trabalhando sem contrato, ela não tem paz de espírito. Porque se o cliente desregula emocionalmente, ele vai jogar nela, ela vai desestabilizar e ela não tem nenhum acordo formal sobre isso. E muitas mulheres de negócio acabam, infelizmente, entendendo a necessidade do contrato através da dor. Que é quando ela passa por uma coisa que é... que acontece, na verdade? Que ela desestabiliza ela emocionalmente e isso impacta na produtividade dela e nos outros clientes e tudo vira um caos. E é por isso que é tão importante a gente falar de sustentabilidade, né, Micheline? Porque mulheres de negócios inteligentes sabem que o que é valioso vem no longo prazo, é uma construção. Mulheres de negócios são inteligentes, não acreditam nessas promessas milagrosas promessa milagrosa que mês que vem você vai dobrar o seu faturamento em um mês. A gente sabe que isso é perigoso, inclusive as empresas sérias, elas têm até medo de vender demais para conseguir entregar, né? Então, a gente tem um comprometimento com a entrega tão grande que crescer de um mês para o outro, dobrar o faturamento de um mês para o outro pode parecer mais um problema do que uma solução de verdade. Mulheres maduras e sábias sabem disso. Mas quando a gente fala de sustentabilidade, eu acho que é uma palavra muito importante para as mulheres sábias e maduras que sabem o que querem, porque a gente tem que ter um processo de crescimento e sustentável para que a gente consiga criar algo valioso no longo prazo. Então, eu quero saber sobre essa sua visão da sustentabilidade, né? Como que você ajuda as empresas a ter mais sustentabilidade e processos com leveza. Porque quando a gente fala de processo, parece uma coisa rígida e ruim. Mas a verdade é que ele tem uma função que é para dar leveza e flexibilidade para a empresa, né? Sustentabilidade. Exatamente. Imagina você construir um prédio. Vamos fazer aqui um exemplo. Quando você vai construir um prédio, você precisa ter uma base bastante estruturada. Você vai fazer um prédio de vários andares. Quanto mais alto o prédio, mais estrutura tem que ter. Mais estrutura tem que ter. Porque senão vem um vento e faz o quê? Derruba o prédio. É a mesma coisa com a empresa. É a mesma lógica, Paola. É você construir um alicerce seguro, forte, para poder crescer. Aí vem os processos. E processos, necessariamente, eles não precisam se engessar a empresa, engessar o trabalho. Mas ele precisa ser bem feito para que os funcionários, as pessoas sigam aquele padrão. Perfeito. E eu vejo que as mulheres de negócio, muitas delas, algumas já têm processo, outras estão implementando e outras têm medo. Medo, tem pavor, porque elas acham que o processo vai depender de tempo e tempo ela não tem. Mas a verdade é que o processo, ele vai... Eu falo que é como se fosse construir um encanamento. Então, em vez de você ficar indo buscar água no poço todo dia, você para, você projeta o seu encanamento, você constrói esse encanamento e a partir daquele dia a água vai vir automática para você. Então, é um investimento que você faz. Mas aí eu acho que as mulheres precisam saber aqui nesse podcast é que elas não precisam fazer isso sozinhas. Elas podem contratar alguém que vai fazer isso por elas, elas vão ganhar tempo, leveza, paz de espírito, tranquilidade de um negócio que vai fluir e ter um retorno muito maior, não é? Claro, dói menos, né? Quando a gente consegue pedir ajuda de outras pessoas. Nós não sabemos de tudo. Então, essa questão da gente pedir apoio para quem sabe é muito importante. Então, realmente, você, a empresária, você não precisa sofrer se você não sabe construir processos ou trabalhar o seu financeiro, está com dificuldade, peça apoio de quem já passou por isso, de quem entende. Perfeito. Soltar, né? Essa crença de que só eu posso fazer isso pelo meu negócio é um fator que estagna e limita, não é? Exatamente. Perfeito. E conta pra gente como é que funciona o seu processo que ajuda as pessoas, as empresas a estruturarem o seu negócio. Tá. Eu entro na empresa, depende de alguns projetos, mas assim, eu entro na empresa e o que eu faço? Primeiro, eu vou para equipes. Se a empresa tem profissionais, funcionários, eu vou treinar esses funcionários. Então, assim, não existe processo, não existe lucro, não existe resultado se a gente não for no foco, que é o treinamento. Claro, vão ter aqui empresas que ainda não estão nesse nível de ter equipes ou funcionários, mas já preparando para isso. Então, o primeiro que eu faço é conscientizar, conversar, estruturar e treinar os funcionários. Depois, eu entendo quais são as necessidades dessa empresária, o que ela precisa.
qual é a realidade, porque para cada tipo de empresa, cada tipo de segmento tem uma realidade diferente. Então, eu vou muito primeiro conversar também com a dona da empresa, vou conversar com ela e vou entender as dores dela, as dificuldades dela. A partir daí, eu crio processos. E aí os processos são infinitos, né? Dependendo muito do que precisa, a necessidade. E aí eu entro também na construção de relatórios, enfim, de feedbacks. Perfeito. Então, é justamente ajustar os botões ali da engrenagem do negócio da mulher e que ela consiga também depois ter mais clareza e entender os gargalos do negócio dela, né? Porque muitas vezes, quando a meta não é batida ou tá acontecendo uma coisa negativa na empresa, a empresária nem sabe onde é o problema. Esse é o pior cenário, não é? Exatamente, Paola. É trabalhar no escuro. E ninguém merece trabalhar no escuro, né? Total. Não, isso daí nenhuma mulher merece isso, ninguém merece isso. E o mais incrível que pareça é uma escolha. As mulheres que estão passando por isso, elas estão passando por isso ou por ignorância de não ignorar esse fato, ou então pela questão de, enfim, não saber, de não tomar uma decisão, né? Ou ignorância, não tomar uma decisão. Mas, Micheline, conta pra gente. Você fala sempre nos eventos, fala pras mulheres, fala nas masterclass que a frase que você usa muito é se vista para ser vista. Conta mais sobre essa questão do impacto da postura, da comunicação e da imagem na empresa, nos negócios e para as mulheres de negócio. Claro. A frase que eu uso muito é se vista como você quer ser vista. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer, Paola, que nós somos julgadas e nós julgamos as outras pessoas pelas aparências. O tempo todo. Isso são os primeiros momentos. Eu te vejo e já te julgo. Isso é um fato. E nós precisamos mostrar o quão competentes nós somos. E isso não é questão aqui de certo ou errado. Julgar não é uma coisa certa, mas é como é. Não adianta dizer que você está certo ou errado, é fato. Então, falando um pouquinho para a carreira, imagina que um profissional, ele quer crescer na carreira, ele precisa se comportar como tal. E não necessariamente se vestir bem, botar um blazer, não necessariamente isso. Mas são os pequenos detalhes, Paola. Sabe, você olhar para os pequenos detalhes, é o teu cabelo, é a tua pele, são tuas unhas, tua postura, a forma que você fala. Então, esses pequenos detalhes é onde funciona a frase se vista como você quer ser vista, que as pessoas vão te ver de uma forma diferenciada. E também, falando para empresárias aqui, é importantíssimo que elas tenham essa postura, esse cuidado consigo, com sua aparência. Eu costumo também falar, dar um exemplo aqui, eu gosto muito de exemplos. Imagina que você entra na loja e tem duas concorrentes. Vamos colocar aqui o nome da Maria e da Ana. Imagina duas concorrentes. Vendem a mesma coisa, o mesmo produto, tem o mesmo preço. Você entra na loja da Maria e a Maria está de cara feia, mal-humorada, está bagunçada, com o cabelo bagunçado, a roupa amassada. A loja da Maria é bagunçada, não tem cheiro, é uma coisa. Mas aí você entra na loja da Ana e Ana te recebe com um sorriso. Ana está com o cabelo arrumado, com a pele limpa, com as unhas limpas. A loja de Ana tem um cheiro agradável. Então, para quem você vai procurar depois? Óbvio que você vai procurar para a loja dessa Ana, né? O exemplo aqui. Então, é isso que eu falo. Empresárias, mulheres, profissionais, se vistam como você quer ser vista. Perfeito, perfeito. Isso é muito necessário, porque algumas vertentes ainda lidam com isso como se fosse futilidade. Mas a verdade é que as pessoas, elas julgam a gente instantaneamente. O nosso cérebro é assim, o ser humano é assim. E entendendo isso, pra gente conseguir usar a mecânica reversa para conseguir gerar o resultado que a gente quer, a gente consegue transmitir muito mais confiança, porque são vários elementos, né? A comunicação é um elemento, a energia, a disposição é outro elemento, e o visual é muito, né? Nós mulheres, a gente gosta de se arrumar. Existe sim uma cultura, um padrão, uma pressão, existe esse lado também, mas o que você traz é muito necessário e muito feminino, que eu acho que às vezes as mulheres acabam se endurecendo e se embrutecendo no processo de empreender, que é um processo, é um lugar de energia masculina, que exige da gente essa energia masculina, mas é importante lembrar que dentro de cada um a gente tem as polaridades e a gente precisa ser um momento mais
energia masculina para poder vender, para poder entregar, para poder servir, que é um ato de fazer, né? De fazer. E a energia feminina porque é o ato de ser, que é o ato de estar, que é o ato da gente conseguir também se arrumar para nós e para os nossos clientes. Essa coisa de se arrumar pra gente, eu acho muito importante, sabe? Porque nós mulheres, a gente tá o tempo todo fazendo pro outro. E a gente acaba se esquecendo da gente. Então, eu acho que esse caminho de se cuidar também é um resgate. É autocuidado, não é? E claro, não é também só se vista como você quer ser vista, não é só você parecer ser boa. Claro que você também tem que ser boa no que faz, Total. não é? Mas é isso, eu acho que é fundamental, sim, ter esse autocuidado, esse carinho. Perfeito. Vamos falar um pouco da sua mentoria, porque você é mentora de carreira e também ajuda empresas. Eu quero saber quais são os maiores desafios que aparecem na sua mentoria hoje para você ajudar esses mentorados a resolver. Meu maior desafio, aliás, o maior desafio que eles trazem para mim, que você resolve, que eu resolvo, é falta de reconhecimento, Paola. Esses profissionais se sentem desvalorizados e não entendem por que não estão sendo, por exemplo, promovidos. Eles até olham para o lado e tem um colega que é promovido e esse profissional, ele estuda, se qualifica, ele é muito bom, ele entrega muito, mas ele não é promovido. Então, eu acho que essa aqui é uma dor muito grande que eu vejo aqui dos meus mentorados. Só que você, como profissional, você tem que fazer com que as pessoas entendam e saibam o quão bom você é. Isso aqui é necessário, isso aqui é um detalhe. Então, eu acho que essa dor aqui é muito comum entre os meus mentorados. Lembrando que os seus mentorados, eles são as pessoas que estão dentro de uma carreira corporativa, ou seja, não são as mulheres de negócio nesse caso. A gente está falando dessa carreira. E você ajuda principalmente esses profissionais a alcançarem lideranças, né? Ou seja, sair do comum e encontrarem lugares de protagonismo dentro das empresas. Quais são os desafios nesse processo, além dessa comparação? Que eu já fui CLT, lembro muito bem como que era, é bem frustrante e depende muito da cultura da empresa, né? Mas eu quero saber das pessoas que você mentora hoje, quais são esses desafios? Eu tenho um método que se chama MAPA. A minha mentoria é Mentoria Aceleração de Carreira. E dentro dessa mentoria tem um mapa, que é o método. E o mapa significa mentalidade, autoridade e o protocolo e ação. Mas os dois principais fatores aqui que eu trabalho muito é a mentalidade e a autoridade. Ou seja, eles chegam na minha mentoria, me procuram com a mentalidade muito abalada. Uhum. Então, eu trabalho fortemente isso, entender quais são as crenças desse profissional, quais são os medos, quais são as frustrações, o que ele já viveu, não é? Então, quando a gente trabalha, eu trabalho com ele, essa questão da mentalidade, depois disso que eu já percebo que ele já melhorou, ele já entendeu quais são os gaps dele, aí a gente vai para a autoridade. E a autoridade é nada mais, nada menos do que comunicação assertiva, ele saber se posicionar perante a empresa, ele saber se comunicar. Aí o se vista para ser vista também entra aqui nessa parte aqui da autoridade. É você se posicionar, é você entender a empresa ao todo, ter uma visão holística da empresa, visão de dono. Então, isso aqui é autoridade. Então, esses dois pilares da minha mentoria são os mais importantes que eu trabalho. Incrível, incrível, muito necessário, porque eu já fui CLT que estava perdida, não me sentia pertencendo naquele mundo, mas eu precisava crescer. E eu acho que tem dois tipos, né? Tem aquela pessoa que já está dentro de uma empresa, já tem uma carreira e quer crescer dentro daquela carreira, e tem aquele outro profissional que ele tá numa empresa que ele não quer estar lá, ele quer um cargo numa outra empresa, não é? Exatamente, Paola. E veja só, o interessante é que essa mentoria, como você falou, são esses profissionais que querem crescer na carreira. Mas ela também serve para aqueles profissionais que querem fazer transição. Perfeito, isso é muito bom. Porque se eu estou falando aqui de mentalidade e eu estou falando de autoridade, o profissional, a empreendedora, a empresária, ela precisa trabalhar esses dois pilares.
Então, sim, eu também trabalho com profissionais que estão fazendo transição de carreira. Isso é super importante, Micheline. Muitas mulheres me procuram no momento da transição e elas sabem que elas querem, mas elas não sabem como fazer isso, porque elas têm dentro delas todas essas crenças limitantes que são colocadas dentro da gente, porque realmente empreender é desafiador. Nós somos mulheres de negócios, mas a gente não romantiza, a gente sabe que é desafiador, mas também ele vai exigir um desenvolvimento acima da média, riscos acima da média, mas também vai te devolver acima da média, não só no financeiro, mas também no reconhecimento que muitas vezes esse profissional não encontra na carreira. Exatamente. É o momento dele se realizar. Então, na transição, você consegue ajudar essas mulheres de negócio a entrarem no empreendedorismo com mais segurança, porque muitas delas planejam por muito tempo, mas na hora de soltar, elas não, a segurança, né, a ilusão da segurança, elas não soltam. Elas falam, agora eu vou, agora eu não vou, e ficam sempre nesse vai e vem, né? Mas está muito relacionado à mentalidade, né, Paola? Total. Muito relacionado. Mas que bom, São porque as crenças. ter alguém que vai te direcionar, porque são coisas que elas sofrem todos os dias, os profissionais sofrem todos os dias no silêncio e não sabem como resolver isso, também não sabe que tem um mentor que pode acelerar esse resultado, né? Você contou pra gente em uma das masterclass sobre o resultado de uma mentorada sua, que ela entrou na mentoria e em poucos meses ela conseguiu mudar de empresa e tá cheia de proposta. Conta pra gente um pouco. Não só uma, mais de uma. Várias. Primeiro que isso é uma coisa que eu acho que praticamente geral, tá? Entra na minha mentoria com os ombros baixos, a voz baixa, a autoestima destruída. E aí, com pouco tempo, mas com muita dedicação, com muita estrutura, com muita conversa, muita orientação, muita mentoria. Ela, aos poucos, essa pessoa que você está falando aqui, eu sei até quem é, há pouco tempo, numa decisão que ela tomou, ela mudou. Hoje, Paola, se você vê a pessoa, você não conhece, não tem como reconhecer aquela pessoa. Os ombros, tá? A forma de falar, a postura, a autoestima dessa pessoa tá elevadíssima. E ela foi contratada por uma empresa multinacional. Então, ela saiu de uma empresa... eu gosto de falar muito do caso dela, porque é um caso muito específico, né? E eu tenho um carinho muito grande. Ela saiu de uma empresa familiar, uma empresa que ela não conseguia se ver crescendo, enfim, se desenvolvendo. E aí, com o nosso treinamento, com a mentoria, ela foi para uma empresa multinacional, está em outra área, que é a área que ela gostaria de trabalhar. Então, assim, ela está um monstro, posso dizer que ela está um monstro hoje. E isso é muito importante, né? Essa autoconfiança na entrevista é o que define se o candidato entra ou não. E essa autoconfiança é justamente a questão da autoestima que você trabalha, né? E eu trabalho exatamente isso que você falou. Na entrevista de emprego, eu falo muito, eu sigo realmente um protocolo com essa minha mentorada para que ela se saia, eu falo muito a palavra encantar, para que ela encante o entrevistador. E, de fato, todas as minhas mentoradas, elas encantam os entrevistadores. Elas fazem com que o entrevistador deseje ela na empresa. Ela consegue reverter. O recrutador, ele começa a pensar, eu quero essa pessoa aqui na minha empresa. Isso é muito genial. Eu também gosto de trabalhar nisso na parte de vendas, de inverter a polaridade, né? Então, muitas empresárias, elas ficam perseguindo a venda, isso vai baixando o valor delas e começa a se prostituir no mercado. E, pelo que você está me falando, o profissional CLT que está buscando uma carreira, buscando uma nova oportunidade, também pode fazer isso se ele chegar com a autoestima baixa, porque ele vai começar ele não vai sustentar aquela conversa, né? Porque a entrevista é um momento importante que vai definir se vai para a próxima etapa ou não. Exatamente. É o momento de você, de fato, encantar o entrevistador e fazer com que ele te deseje. Estar preparado para encantar. Preparado. Ou seja, existe um caminho para encantar o entrevistador e ter uma chance de contratação muito maior. Total. Eu treino bastante a minha mentorada para que ela vá para a entrevista preparada. E não existe, quando ela vai para a entrevista, não existe a possibilidade dela não passar na entrevista. Existe a possibilidade dela escolher se ela vai querer fazer parte daquela empresa ou se ela vai querer fazer parte da outra empresa que ela também já fez entrevista. Perfeito.
Assim, ela pode escolher nas possibilidades. Enquanto várias pessoas estão ali buscando, falando que não tem emprego, que é difícil, que só tem vaga ruim, outras pessoas que estão preparadas e têm um método por trás, um acompanhamento, consegue escolher a vaga. Isso é maravilhoso, né? Só uma mentoria pode fazer isso mesmo, porque o papel do mentor é justamente acelerar esse processo. O mentor, se as pessoas tiverem noção da importância de um mentor, que às vezes nem todo mundo tem tanta noção dessa importância. O mentor, ele já passou por aquele processo. Ele sabe como é que faz. Né? No meu caso, eu saí de analista. Perfeito. De um momento que eu ia ser eu ia ser demitida. Então, eu saí de analista e fui promovida. Em uma semana eu fui promovida. Então, eu sei o caminho que é para ser feito. Além disso, eu fui gestora durante muitos anos. Então, eu sei como é que pensa a cabeça de um gestor para promover um funcionário. Então, a mentoria é justamente isso. É você ter um mentor, é você ter alguém que já passou pelo que você está passando hoje. Faz toda a diferença, né? É justamente isso. Eu acredito muito que o mercado de educação ele está sendo revolucionado pelas mentorias, porque são pessoas muito empreendedoras, que foram lá, aprenderam na prática e agora conseguiram traduzir isso num método, porque quando a gente tem método, a gente consegue replicar, que é o que você tem e faz com excelência e maestria, porque tem pessoas que... Isso é um problema. Existem pessoas que falam que são mentores e não é mentoria, porque você entra naquela call, entra naquela reunião e você está só escutando pitaco. Então, isso não é mentoria. É importante falar, porque eu acredito que o mundo corporativo não entende muito bem ainda sobre mentores. Eles são aquele mercado mais voltado da educação tradicional, do corporativo, e talvez até por isso eles tenham até dificuldade de saber que existe uma possibilidade como você, como a sua mentoria, para poder acelerar esses resultados, não é? Sim, total. E não sofra sozinho, peça ajuda. É muito mais fácil pedir ajuda de quem já passou por isso. Perfeito. E antes da gente ir para a próxima pergunta, eu quero que você fale um pouquinho também sobre os resultados das empresas que você estruturou, processos administrativos, financeiros. Eu lembro de você também já ter falado de vários cases de sucesso dentro de empresas que você conseguiu, com ajustes práticos, pequenos, mudar grandes estruturas que estavam estagnadas. Exatamente, Paola. Eu peguei para empresas grandes já, a maioria das empresas que eu trabalhei foram empresas grandes e que não tinham olhado para o financeiro, por exemplo. E foram crescendo. Chegou um momento que essa empresa cresceu tanto e já não tinha mais condições de estruturar. E eu entrei nesse momento justamente para fazer essa estruturação, treinamento de funcionários. E com pouco tempo, nós tivemos já resultados concretos. Redução de inadimplência, que é fundamental, né? Você olhar para a sua inadimplência. Diminuindo custos, precificação. Nem todo mundo sabe precificar o seu serviço, o seu produto. Então, também fomos rever precificação também de alguns produtos e serviços de algumas empresas. Então, é justamente isso. O meu trabalho é justamente quando eu entrei, você estava falando de um case de sucesso, né? Eu acho que o maior case de sucesso foi essa questão de redução de inadimplência e redução de custos. Meu Deus, isso é um case de sucesso que pode ser aplicado também no seu negócio, mulher de negócios. Imagina só você tendo uma aliada, uma parceira que vai estar ali no tático enquanto você está no estratégico, e ela pode te ajudar a treinar, ela pode te ajudar a olhar para o seu financeiro e ajudar você a tomar decisões que vão diminuir a inadimplência, que é um terror para qualquer negócio, mexe com a nossa autoestima muitas vezes, mexe com a nossa confiança na gente, no nosso cliente, gera ruídos, gera instabilidade no total. Então, tudo isso que você trouxe é uma baita solução que muitas mulheres de negócio ainda estão querendo dar conta de tudo sozinhas. E eu falo para vocês, mulheres de negócio, descansa, guerreira. Joga essa armadura fora, se permita ser direcionada por uma especialista, assim como você ajuda tantas empresas, também conte com esses profissionais, porque você não vai crescer se o seu negócio não estiver estruturado. Você precisa de estrutura também para ter paz. Então, não adianta você ter dinheiro sem ter paz. Não adianta você ter dinheiro, você tem tempo. E a sua empresa vai depender totalmente das suas decisões. Então, por isso é super importante a gente trazer essa consciência de que o seu negócio depende de você, seja adulta, tome as melhores decisões por eles e entenda quais são as possibilidades que estão disponíveis no mercado, né? Exatamente. E empresária, não misture, um conselho que eu dou para vocês, não misture sua conta pessoa física com sua conta pessoa jurídica.
Até porque em 2026, a reforma tributária, se você fizer isso, você vai ter um susto. Então, Exatamente. 2026 vai ser um ano que vai de muitas coisas. É um ano de renascimento, como eu tenho falado aqui. A gente vai falar mais sobre isso futuramente. Que a gente vai dividir os amadores dos profissionais. Então, é um grande convite para as mulheres se desenvolverem também, não é? Exatamente, Paola. E é justamente você se desenvolvendo, você estruturando sua empresa, você não vai correr o risco de cair na estatística do IBGE, que é aquela estatística de até 5 anos fechar, porque todas nós queremos crescer, faturar e prosperar. Total. Então, e eu acho que é importante também a gente falar aqui que mulheres de negócio de todos os níveis assistem a gente. E as mulheres de negócio iniciantes ou as mulheres de negócio que estão com faturamento menor acreditam que as mulheres que faturam alto não têm problema ou não têm os medos. Mas eu vejo, por estar em várias mesas de várias mulheres que faturam tanto mais quanto menos, os medos se repetem. O medo de quebrar é para quem fatura muito e quem fatura pouco. Inclusive, quem fatura muito tem um custo fixo muito alto. Ela já começa o mês com a folha de pagamento altíssima, ela tem que dar conta do recado. Então, isso é importante falar, porque às vezes quem está pequena fica idealizando por não conhecer o outro lado e não entende que entre um negócio pequeno e um negócio grande, o que tem é a estrutura, que é o que sustenta esse crescimento. exatamente. Totalmente isso que você falou. E, Micheline, conta pra gente a importância do networking, na sua visão, para os negócios, para o seu negócio, para os negócios, para os seus clientes, para as empresas que você trabalhou. Qual que é a importância do networking hoje para um negócio crescer? Mais uma vez, nós precisamos de entregar resultados através de pessoas. Network é o melhor momento, o melhor lugar para a gente se abraçar, pegar na mão da outra pessoa e trocar ideias, pegar experiências com outras pessoas. Então, isso aqui é fundamental. Eu defendo o network, graças a Deus eu tenho network antigos, eu sempre estou lá cultivando. E um detalhe, Paola, falando de network, um detalhe muito importante, aliás, 2 detalhes importantes. Um detalhe importante é que não procure aquela pessoa que vai fazer network depois de muito tempo que você não tem contato com ela para pedir favor. Mantenha o contato, né? Eu acho que é isso, preserve o contato. Outra coisa é o LinkedIn, Paola, a gente não falou, mas o LinkedIn é um lugar maravilhoso para se fazer também network. Você pode fazer network com pessoas de outro continente. E as pessoas estão abertas lá, né? Diferente de outras redes. Totalmente. Você pode fazer network, você que é um profissional CLT, por exemplo, você pode fazer uma network com um diretor, com um CFO. Né? Total. E você que é empresária, você também pode fazer network com outras pessoas concorrentes, outras pessoas muito maiores do que vocês. Realmente, o LinkedIn, Desculpa, pode continuar. E também está em ambientes, né, como o próprio Clube Mulheres do Negócios, um ambiente que a gente está ali trocando ideias, trocando experiências, trocando dores, trocando também resultados, e acho que é isso. Perfeito. Você trouxe uma coisa, Micheline, que é pouco falada aqui, que é muito valiosa, que é sobre cultivar o networking antigo. Porque nós somos um clube de negócios para as mulheres, a gente entende que o networking é um acelerador de resultados, que ele traz clientes qualificados, começa a construir uma previsibilidade a partir da sua carteira de relacionamento. E você trouxe sobre cultivar esse networking. E eu vejo que muitas vezes as pessoas, quando procuram networking no lugar de desespero, tem mulheres que não conseguem lidar com marketing, aí elas procuram network no lugar de escassez. E elas estão desesperadas, mas elas estão querendo carne nova, né? Aquela visão, assim, que não... Essas são as mulheres comuns. Mulheres de negócio não são assim. Mulheres de negócio já conseguem entender o network de uma forma muito mais sofisticada e elaborada. E elas acabam olhando para as conexões do tipo, eu preciso fazer mais conexões, muitas conexões. E a verdade é que a gente não consegue ter capacidade para sustentar todas essas conexões se a gente faz em volume. Então, a gente sempre fala para fazer menos conexões mais alinhadas, que você vai ter muito mais resultado no curto, médio e longo prazo. E o que você trouxe eu achei muito necessário. Como cultivar as relações e as conexões valiosas, duradouras, porque é no longo prazo que a gente tem os melhores resultados, os melhores relacionamentos, as melhores indicações, porque é sobre confiança, né? Com certeza, Paula. Eu mesma sou uma pessoa que cultiva meu network sempre. Tenho contatos com pessoas que trabalharam comigo há anos atrás, tenho contato com empresas que eu já trabalhei, então é fundamental, sim. Não, isso a gente tem que falar mais disso dentro do clube para ajudar as mulheres, porque a gente fala muito sobre trazer pessoas novas, né? Refrescar o seu network, resetar e etc. Mas é isso, muitas vezes a gente deixa de olhar
para toda a trajetória que a gente já teve, as empresas que a gente trabalhou, os clientes que a gente teve, os ex-clientes. Eu tenho ex-clientes que são os meus amigos até hoje, são divulgadores da minha marca. Eu recebo, o ciclo deles encerrou no meu serviço, mas eles continuam indicando, tem uma parceria, e isso é muito valioso. Então, esses ex-clientes, né, encerrou o ciclo, tudo bem, mas a amizade continua. É isso. Total. E conta pra gente, como é fazer parte do Clube Mulher de Negócios? Eu acho que sou suspeita. Eu adoro estar no Clube Mulheres de Negócios, né? Eu adoro estar perto de você porque você transborda isso pra gente. Então, estar com mulheres que estão no mesmo ambiente, com os mesmos projetos, os mesmos sonhos. A ambiência do Clube Mulheres de Negócios é maravilhosa. Então, se você, mulher, não entrou ainda no clube, por favor, entre, porque a sua vida realmente vai melhorar, vai mudar. Eu fico muito feliz de ouvir isso de você, porque você é uma mulher criteriosa, seletiva criteriosa. Então, ter você com a gente é muito incrível. É uma prova de que a gente está no caminho certo, porque atrair mulheres como você é o que nutre o clube, né? Então, você tem muito para transbordar. Você, mulher de negócio que está vendo esse episódio, quando a gente fala de ambiência, talvez para você fique um pouco abstrato, porque você está aí do outro lado. Mas só quem está no evento presencial sabe como é, né, Micheline? Exatamente. É muito forte, é muito bom. É uma troca de experiência muito especial. É muito especial. E cada mulher vem para somar. Então, cada uma com a sua expertise, essas trocas, né? Isso que você trouxe hoje, de falar, da gente cultivar o network antigo, como fazer isso sem ficar sendo interesseiro, ser interessante sem ser interesseiro e manter essas relações no longo prazo. Enfim, é sustentabilidade, é longevidade, é crescimento. E às vezes são coisas que as pessoas não estão olhando. Então, obrigada pela confiança e pela parceria. Você enriquece muito o Clube Mulher de Negócios. Gratidão pela confiança. Eu que agradeço, Paola. E olha, para a gente finalizar, eu quero que você deixe um conselho para as empresárias que estão passando por essa fase de estruturação, que querem crescer, ou então até que estão passando pelo caos e que não sabem por onde começar a estruturar o seu negócio para ter mais resultado, menos inadimplência. Eu diria, mulher de negócios, olhe para seus números com muita responsabilidade, com muito amor, com carinho mesmo. Caso você não consiga, tenha alguma dificuldade, não hesite em pedir ajuda. Peça ajuda de quem sabe te ajudar, quem pode te ajudar. Então, esse é o meu conselho, Paola, para essas mulheres. É um conselho valioso. Se eu fosse você, seguia, porque aqui a gente tem uma especialista que ajudou empresas a faturarem muito mais, ter muito menos inadimplência e muito menos dor de cabeça, que é o maravilhoso, que a gente quer crescer, prosperar além do lucro, certo? E, Micheline, deixa pra gente, então, um recado para esses profissionais que buscam crescer na carreira corporativa. Para esses profissionais, não adianta você só saber fazer muito, ser muito bom. Só você saber que você é muito bom. Faça com que seus líderes, que as empresas saibam o quão bom você é. E se for também necessário, peça ajuda de quem já passou pelo que você está passando. Perfeito. Esses recados, eles são cirúrgicos e a gente está aqui para ajudar mulheres de negócio, mas também se você é CLT e quer fazer uma transição, aqui a gente tem a Micheline, que é uma super mentora que já esteve nos dois mundos e vai saber muito bem te dar toda a autoconfiança que você precisa e a estruturação do seu futuro negócio. E também se você é CLT e tem uma carreira, olha que oportunidade incrível, você está no lugar certo, escutando a pessoa certa, que é a Micheline. Querida, deixa pra gente o seu Instagram. O meu Instagram é Micheline Batalha. E o meu LinkedIn também é Micheline Batalha. E se você também quer passar um e-mail para mim, saber da consultoria, saber da mentoria, é só passar um e-mail para mbatalhacompany@gmail.com. Perfeito, Mulheres de Negócio. Eu vou deixar todos os links e contatos da Micheline aqui no link da descrição no YouTube. E se você tá vendo pelo Instagram esse corte, esse conteúdo, você também pode ir aqui no perfil dela, já seguir ela, já ir no link da bio e entender como entrar em contato com ela, porque uma profissional dessa, do nosso lado, seja no nosso negócio ou na nossa carreira, é sucesso, tá bom? Eu falo porque é experiência própria. Micheline, muito obrigada. Foi incrível ter você aqui com a gente. Em breve a gente vai ter muito mais conteúdo e coisas para conversar. Em breve a gente tem o nosso próximo evento presencial, que é no dia 8/2, que vai ser a imersão Mulher de Negócios ou Renascimento. Você vai estar lá com a gente no palco. Então eu tô muito feliz e gratidão por estar aqui com a gente. Gratidão pela parceria e confiança. Eu que agradeço mais uma vez, Paola, pelo convite. E agradeço mais uma vez pela sua entrega. E com certeza estarei lá no evento. E mulheres, vão para esse evento.
convite para você, mulher de negócios, fazer parte desse evento com a gente. Vai ser dia 8 de fevereiro, aqui em Florianópolis. Vai ser uma imersão, vai ser o renascimento do seu negócio. A Micheline vai estar lá, outras mulheres vão estar. Vai ser a oportunidade perfeita para você sentir a energia do clube, porque a gente sabe que a energia não mente. E claro, se você quiser se tornar uma aliada do Clube Mulher de Negócios, eu vou deixar aqui no link da descrição a palavra para você mandar lá no nosso Instagram, que é MDNcast. Você mandando essa palavra, você vai ganhar uma condição especial para fazer parte desse clube e iniciar em 2026 muito mais preparada, com ambiência, enfim, com tudo que você precisa para que você possa se desenvolver e acelerar os seus resultados. Por hoje é isso, agradeço você e eu te vejo no próximo episódio do MDNcast.